Salve, salve nação, mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Deixem seu like e se inscrevam no canal. Cara, vamos falar do Flamengo agora, que entra em campo hoje, sem o Pedro. Embora o Pedro não seja um titular, eu vou abrir a discussão pelo Pedro, porque é um assunto que ganhou uma grande proporção desde sábado, né? E eu queria muito, estou muito curioso para saber o que o maestro pensa. Antes, eu vou explicar, na ótica do Flamengo, por que o Flamengo chegou a essa solução de multar e afastar o Pedro por um jogo, por indisciplina. O Flamengo sustenta que está aplicando ao Pedro o mesmo tratamento que deu ao Gabigol. O Pedro não reclama que o tratamento não é igual, então ele teve agora o mesmo tratamento que o Gabigol já teve. Quando o Gabigol reclama, briga, tem um desentendimento com o Marcos Braz por causa do gramado do Maracanã, o Flamengo optou por aplicar uma multa e afastar o Gabigol de um jogo. Quando o Marinho se recusou a viajar com o Flamengo num jogo de Libertadores, o Flamengo multou o Marinho e afastou por um jogo. Então o Flamengo entendeu que, por coerência ao que ele vem fazendo, ele deveria fazer o mesmo com o Pedro. Esperou baixar um pouco a poeira, afinal o Pedro é vítima de uma agressão, naturalmente ele teria que ser tratado com uma complacência maior no primeiro momento, mas aí vem a punição por se recusar a entrar em campo, se aquecer, melhor dizendo, no sábado e faltar ao treino. O Flamengo entendeu assim. De minha parte, eu acho que esse tipo de coisa é você punir o próprio clube. Porque, digamos hoje, o Pedro é reserva. Digamos que o Flamengo, o Gabigol, sente algum desconforto muscular e o Flamengo se veja obrigado a fazer uma substituição no jogo de hoje. Quem ele vai colocar em campo no lugar do Gabigol? Tem alguém melhor do que o Pedro para jogar? Então, quando você afasta o jogador de um jogo, você está punindo, na minha visão, na prática, o próprio clube, e não exatamente o jogador. Então, trago qual é a lógica do Flamengo e já dou a minha opinião. E você, Maestro? Exatamente, eu penso como você. O Flamengo se autopuniu. Você vai dar uma multa? Bota uma multa daquela que o cara vai sentir no bolso realmente. Mas você deixar de ter, seja no caso do Gabriel, seja no caso do Marinho, no caso do Pedro. Você está tirando uma opção para o treinador. Então você está se autopunindo. Isso aí, para mim, é completamente fora de contexto essa história. Você tirar o jogador do time, você tem que dar uma multa? Dê uma multa, mas uma multa daquela representativa. Não uma multa que o cara vai até morrer de rir. Mas você tirar o jogador, tirar uma opção... Eu não sei qual é o valor, confesso que eu não sei qual é o valor. Não importa, se deu uma multa 5%, de 10%... O GE publicou 5%. Que dê 20%, mas não tire o jogador, não tire a oportunidade. Né? Porque você tem um jogo importante, uma competição importante, né? Nesse caso, que é o caso do Pedro, nada que eu estou falando aqui apaga o comportamento do Pablo Fernandes, né? Que aconteceu com o Pedro, claro. Nem também o Pedro... do fato de ter se negado ao aquecimento e também não ter ido treinar na segunda-feira. Nada disso, entendeu? O clube demorou para ver. Eu vou fazer uma situação, por quê? Porque domingo ele já vai estar à disposição e domingo não tem o Gabriel, que está suspenso. Exato. Entendeu? Por que você não dá essa suspensão no jogo contra o Cuiabá? E você deixaria ele como uma opção para que... Eu não consegui entender essa lógica, mas essa lógica vem... tentar, viu? Essa lógica já vem do Gabriel, que aconteceu a mesma coisa. O Marinho entende como mas cada tem... caso é um caso, cada caso é um caso, gente. Mas a decisão do Flamengo foi essa. Como já aconteceu isso com o Gabigol, o maior ídolo do elenco, eles acharam que, por coerência, deveriam fazer o mesmo com o Pedro. É a visão do clube. Em tese, eu estou com vocês. Eu achei exatamente isso. A lógica é você não punir o clube, perfeito. Agora, olhando... o aspecto bem prático, né? Esses dois personagens que a gente está mostrando no telaço, principalmente o Sampaoli. O Sampaoli está dando graças a Deus de não ter o Pedro no banco ao olhar para o banco. Será? Acho que será? Também não. Claro, ele quer... Mas ele está errado se ele pensa assim. Ele tem um jogo super importante, um jogo que, né, o emocional faz parte, coisa e tal. Tudo que ele quer é uma certa coesão de grupo. O Pedro ali não é uma coesão de grupo nesse momento, eu acho. Eu estou tentando entrar na cabeça do Sampaoli. Não, faz sentido. No entanto, eu acho que o treinador tem que pensar de forma muito pragmática. O jogo de hoje vale vaga na Libertadores. Não, mas ele acha que o fato de ter o Pedro
não é um fator positivo, ele acha que é um fator negativo. Então, que vai atrapalhar o desempenho esportivo. Mas domingo vai atrapalhar também, Serginho. Domingo já dá uma acalmada Não e já vai, não é não um vai, jogo... depende. Já não é um jogo tão decisivo. Depende do resultado. Gente, o Pedro, ano passado, na campanha da Libertadores, ele foi o cara. Foi o cara que fez foi o cara que fez o Flamengo chegar a ganhar. Apagou tudo isso, não vai apagar. Na cabeça do torcedor não vai apagar. Se você tiver um problema de comissão técnica com o jogador, se for um jogador com a representatividade do Pedro, do Gabriel, esse aqui vai perder. Não adianta que vai perder. Mas entendeu? por que vocês acham Eu entendo a coesão de que pode grupo, atrapalhar? mas insisto, o Flamengo pode se ver obrigado hoje a ter que colocar um centroavante em campo. E aí quem que você tem no elenco? Não, mas por que vocês acham que pode atrapalhar? Se não o Pedro. Por que pode atrapalhar a presença do Pedro lá no dia a dia? Para um jogo decisivo assim. Não, porque Isso é é o muito seguinte, facilmente contornável. O objetivo final do Flamengo não é ganhar do Olímpia, classificar para a próxima fase. Explica é mais isso, fácil com o Pedro. Explico isso pros personagens que estão Mas brigando. sabe o que eu acho que ia dar problema, Sim, Sérgio? a gente tá olhando de fora. Não, o problema seria se, por exemplo, vou barrar o Gabigol hoje, vou botar o Pedro titular contra o Olímpia. Aí é problema. Pera aí, o cara que tá no meio, o pivô da confusão, vira titular. Agora ele como opção no banco... Você quer jogar álcool na fogueira. Não, ele como opção no banco, mas ele como opção no banco já é a realidade do Flamengo. E o Sampaoli não pode ser acusado de nunca usar o Pedro. Eu até estranhei nos jogos que a gente fez sábado, o Flamengo precisando virar um jogo, o Pedro não entrar. Eu estranhei, porque é uma baita de uma opção que você tem no banco, você não botou. Morreu com ela no banco, não precisou porque o Arrascaeta tirou da cartola. Mas talvez precisasse, talvez empatasse o jogo e ele seria questionado. Por que você sentiu que o Pedro não merecia uns minutos lá no Independência? E ele não pôs. Agora, na semana anterior ele pôs contra o Grêmio. Um jogo de mata-mata também. O Pedro, inclusive, perdeu alguns gols. Talvez esse jogo contra o Grêmio tenha desencorajado a lançar no sábado. Eu acho que o Pedro no banco não seria um problema. Porque se as coisas correrem bem, a torcida não vai pedir Pedro, o Flamengo vai dar olé no Olímpia e vai ganhar o jogo. Se as coisas correrem mal, você ainda tem o Pedro como uma alternativa para tentar mudar o cenário. Agora, você não tem. Então, eu tô 100% com o Maestro. O Flamengo se autopuniu. Eu não acho que fosse ser um grande problema. Mesmo que alguém no grupo se opusesse àquilo, é explicável. A gente precisa ganhar o jogo. E foi coerente com um erro que ele cometeu. Então, por exemplo, se ele não afasta o Pedro, o Gabigol poderia falar, peraí, comigo vocês me afastaram. Esse é o único ponto que respalda esse afastamento. Exato. Comigo vocês me afastaram. Por que não vai afastar o outro agora? Porque eu te dei uma multa de 20% e você só levou 5%. E eu não vou prejudicar o time, o clube, né, num jogo tão importante, numa temporada importante. O Pedro no banco aumenta a chance do Flamengo hoje, gente. Não tem papo. Não tem papo nisso. Eu acho que está tudo muito latente ainda. Eu acho que tem sentimentos... Serginho, tem um eu lado imagino, humano por super exemplo, o complicado. vestiário, quando você entra no vestiário, bom dia, galera. Silêncio. Porque deve estar um clima horrível. Se eu sou o tiqueasse, se eu soasse... Deve estar um clima horrível desde o texto que o próprio Sampaoli colocou. Em nenhum momento ele diz que o seu preparador errou. Em nenhum momento. Os dois, Sampaoli e Pedro. Nenhum tá momento. latente, está claro. Em nenhum momento, que houve uma agressão, nada disso. Eu não vejo. Se tem bom dia, boa tarde, boa noite, eu queria ser uma mosquinha para saber se estava acontecendo. Ô, André, eu acho que esse problema ele só vai ser resolvido no final do ano. Ou então, se aparecer uma outra proposta aí, o Pedro resolver aceitar. Maestro, o Tom Jobim cunhou uma frase genial, né? Que o Brasil não é... Não, foi o João Gilberto, que agora eu não esqueci, Para perdão. principiantes? O Brasil não é para principiantes. O do Vinícius de Moraes? O do Tom Jobim é uma M... Como é que é? Uma M viver em Nova York... Mas é uma M e por Acho aí que foi o vai. Vinícius de Moraes que com essa frase, que o Brasil não é para principiantes. Foi Tom Jobim? Tom Jobim, então foi mal. Tom Jobim, santo de orelha garante que foi o Tom Jobim. O que eu tenho ouvido de todo mundo do Flamengo é isso, Flamengo não é para principiantes. Você sabe quando você vai ter calma no Flamengo? Nunca. Nunca vai ter. Mesmo, né? Por exemplo, o que mais chama atenção é que a vitória do Flamengo em cima do Atlético foi uma senhora vitória, independente do que aconteceu no... Isso aí ficou extremamente em segundo plano. A gente desceu a escada no Independência sem saber da confusão, comentando exatamente isso. Ficou em segundo plano, entendeu? Um jogo que você teria que exaltar tudo que foi feito para o jogo de hoje. Segundo tempo. E não aconteceu. A entrada do Arrascaeta, o Luiz Araújo que entrou, tudo isso. E não se falou somente, única e exclusivamente desse problema. Então vamos tentar falar de outras coisas além desse problema. O Flamengo... mandante na Libertadores é absurdo, cara. Ele tá 23 jogos sem perder, jogando em casa. A gente vai mostrar para vocês a lista desses jogos e depois trazer mais informações sobre isso.
Ó, 23 jogos. Demora, hein? Demora, hein? Ele é o melhor mandante desde 2019 entre os brasileiros na competição. Aproveitamento é de 88%. São 12 vitórias consecutivas nesse período. 69 gols feitos. 13 gols sofridos. 69 em 23. 69 gols feitos, 13 gols sofridos em 23 jogos, cara. A média é de 3 gols por jogo. E de meio gol sofrido nesse período, cara. Que impressionante. Ou seja, marcar 3 gols de 19 para cá, jogando em casa, é o normal para o Flamengo, jogando a Libertadores. Que poder, cara, que poder. E vou mostrar a lista de jogos para vocês, para ilustrar isso. Tem muita goleada contra times mais fracos que ajudam a construir esse número, né? A última derrota que o Flamengo teve foi 1-0 para o Peñarol na fase de grupos de 2019. Ó, depois, 6-1 no San José da Bolívia, 2-0 no Emelec, já nas oitavas de final, o jogo da volta, né? Repetindo o placar, ao contrário do Flamengo no Equador, e passou nos pênaltis com Jorge Jesus. Se não passa ali, hein? Será que Jesus seria o que é hoje aqui no Brasil? Aí tem Flamengo 2-0 contra o Inter nas quartas, 5-0 no Grêmio do Renato. Depois, 2020, 3-0 no Barcelona de Guayaquil na fase de grupos, 4-0 no Del Valle, fase de grupos, 3-1 no Júnior de Barranquilla, fase de grupos. Foi eliminado, comandado pelo Rogério Ceni, pelo Racing nos pênaltis. É invicto, mas acabou caindo nos pênaltis nesse dia. Flamengo 4-1 contra o União La Calera na campanha do vice-campeonato de 21. 2-2 com o LDU, 0-0 com o Vélez na fase de grupos. Aí 4-1 no Defensa e Justiça nas oitavas, 5-1 no Olímpia nas quartas de final, 2-0 no Barcelona na semifinal. Aí na campanha campeã, em 22, 3-1 no Tajeres, 3-0 na Católica, 2-1 no Sport Cristal, 7-1 no Tolima nas oitavas de final, 1-0 em cima do Corinthians nas quartas, 2-1 sobre o Vélez depois de uma goleada na Argentina na semifinal, e nessa na fase de grupos, 2-0 no Ñublense, 2-1 no Racing, 4-0 no Alcas. É impressionante, porque tudo bem que tem muito time fraco, realmente, que ajuda a levar essa média de gols, mas é impressionante. Mas tem umas coisas que me chamam a atenção que são goleadas em fase de mata-mata. E teoricamente é mais difícil. 7-1 no Tolima. 5-0 no Grêmio, né? É claro que a gente está pegando aqui um Flamengo, um período muito amplo de um Flamengo que tem muitos jogadores coincidentes, que tiveram em 19 e estão hoje. Mas é um time que também no mata-mata consegue se impor em casa. Porque aí você até diminui um pouco essa questão dos times mais frágeis. 7-1 do Tolima no ano passado, o Tolima vinha do grupo do Atlético do América. Não, assim, todo mundo pega não era time para tomar 7. Eu tô fazendo só uma ponderação que alguns times ajudam a explicar, mas não apague nada esse feito que é impressionante, cara. Impressionante. 23 jogos sem derrota em casa. Não, e a alquimia que entre a torcida e o time, principalmente nessa competição, se vê nitidamente, né? Que existe um outro clima, uma outra situação mesmo. Cara, aquilo que a gente tinha da Bombonera, vamos jogar na Bombonera. Eu acho que hoje não é mais a Bombonera, é o Maracanã e o Allianz Parque. É que é o seguinte, né? Você está falando de time bom, né? Claro. O Boca hoje não é mais um time bom, né? O Boca é um time cheio de problemas. Eu incluiria, sabe quem? A Arena da Baixada. Arena da Baixada. O Galo sustentava um número bom no Mineirão também. Ontem perdeu para um adversário local. Os times brasileiros têm conseguido se impor muito mais em casa. Acho que a gente pode dizer assim. Esses 4, para mim, são os principais da Libertadores. Os times melhoraram, né, cara? Os times melhoraram. O time em si, não é só a casa, né? O time melhorou. Esse eu acho que... Aliás, deve ter alguns jogos aí sem torcida, né? Por pandemia, né? Aí 20, 21. Eu não sei quantos jogos tem, mas assim... Então, 20, 21, sim. Nem é só a questão torcida, é a confiança de você estar jogando no teu E nem é um gramado à altura do time, hein? Imagina se o gramado fosse à altura da qualidade do time. Imagina como esses números estariam ainda melhores se o gramado fosse à altura da qualidade técnica da equipe do Flamengo. Que faz um trabalho hoje, dia da partida, São Paulo gosta de trabalhar no dia do jogo. E segundo o que publicou o GE, é só nesse trabalho que ele vai definir o time. Você acredita nisso, maestro, ou é para despistar?
Não, eu acho que isso já é praxe, né, no trabalho dele, quando você tem um jogo às 9h30 da noite, né? Não, mas assim, você acha que ele já escolheu na cabeça dele o time ou ele realmente vai decidir depois do treino? Não, ele já tem praticamente a sua... Por exemplo, a defesa hoje você sabe que é Wesley, né, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz e Felipe, né? Não sei se o Ayrton perdeu o Felipe. O Felipe está fora, a aposta é que o Ayrton volta hoje ao time. Ele tem já a sua base montada. Eu acho que alguns ajustes pontuais ali para poder definir, até mesmo de questão de o adversário, que é forte em bola parada. Entendeu? Eu acho que o Arrasca vai titular, até por isso foi segurou ele um pouquinho no jogo passado. Tem uma dúvida aí de Thiago Maia e Alan. Quando o Alan chegou, todo mundo aqui indicou que o Alan chegaria para ser titular. Ele ainda não virou um titular. O que você está achando disso? Mas a questão é que o Thiago Maia está muito mais entrosado, né? E o Thiago é um jogador que tem um rendimento dentro da equipe, jogou muito bem ele, né? As últimas partidas, ficou no banco contra o Atlético, inclusive entrou na lateral esquerda. Eu acho que não tem dúvidas, eu acho que tem poucas aí pra gente. Posso dar uma temperada nessa aí? Claro. Cara, o Vitor Hugo me impactou muito em Porto Alegre. Muito. Eu acho que é um jogador que está apontando aí para crescer em utilização. E era um cara que corria por fora no primeiro momento, principalmente com o Alan chegando. Em utilização eu concordo, mas e assim, titular hoje... Ainda é um Flamengo que está sem um jogador desse setor, que é o Pulgar, que também é um cara que cresceu de produção esse ano. O Vitor, cara, o jogo dele em Porto Alegre me impactou muito. Nem porque tanto ele fez, é porque ele fez uma função, né, lá em Porto Alegre, completamente diferente daquela que nós estamos acostumados a vê-lo jogando na base, né, no sub-20. Né, que foi fazer o segundo homem de meio campo, com uma eficiência muito grande, principalmente em desarme. Com a bola nos pés, já sabia que ele... E aí ele perde força, porque hoje o Gerson precisa jogar nessa função com a Arrascaeta empurrado para frente. Mas ele vai ter que esperar. Enquanto o Gerson estiver à disposição, Everton Ribeiro à disposição, acho que ele vai ter que esperar. Olha os números, desde que o Flamengo passou em segundo, numa campanha ruim, né? Campanha na fase de grupos do Flamengo, o futebol que o Flamengo exibiu na fase de grupos é ruim, não tem outra palavra. Desde então ele disputou 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates. No Campeonato Brasileiro faz uma campanha boa, é que tem outra campanha extraordinária, que é a do Botafogo. Ganhou muito bem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Nos últimos 21 jogos do Flamengo, ele tomou aquela paulada do Bragantino, 4-1 e só, como derrota, né? 4-0. São 14 vitórias, 6 empates. E aí tem essa questão do Pedro, que aconteceu no fim de semana. Esse é o momento do Flamengo, depois de uma fase de grupos em que foi unânime, né? Jogou muito abaixo do que pode, contra adversários bem frágeis. O Flamengo vive hoje um momento, tecnicamente falando, o melhor dele na temporada. Acho que isso não se discute, talvez certo? o momento mais importante da competição, né? Quando você começa o mata-mata, né? E até por isso, essa cena que a gente está mostrando agora parece tão absurda, né? A gente mostrar um boletim ali de IML, né? Entrada de delegacia, e você falando isso, né? O time voando, né? Melhorando, crescendo. Você vem apresentar BO. Gente... Boletim de ocorrência a essa altura. Não, sério, se você parar um pouquinho para pensar no nonsense que é essa situação... Mas é muito Flamengo mesmo. Né? Isso é a cara. Isso é a cara. É muito. E eu acho que, além de tudo isso também, é o que pega o adversário menos complicado entre os brasileiros nessa Libertadores, nessa fase. É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, amigão!